Eu estava crescendo na minha profissão, estava evoluindo, conquistando meu espaço, conquistando clientes, conquistando uma vida financeira melhor na minha ah, infância, minha adolescência. E enquanto eu corria atrás desse progresso, nesse processo, as pessoas que eu mais amava, eu me afastava. E, e elas não estavam perdendo. Eu estava perdendo elas. E o pior, eu não percebi. Sabe? Eu vou te contar essa história agora nesse vídeo. Quem sabe você esteja num momento da sua vida de muita correria, dessa busca, dessa sede por evolução, por crescer profissionalmente, por conquistar seus sonhos. E muitas das vezes a gente se perde nessa cegueira e acaba deixando o que mais importa para segundo, terceiro plano. Eu vou abrir meu coração, te contar essa história do que aconteceu na minha vida. E o quanto que isso também foi prejudicial e ao mesmo tempo serviu de uma grande lição. Fica nesse vídeo. Bem, durante muito tempo eu confundi movimento com evolução. Eu achei que porque estava trabalhando, construindo, me dedicando à profissão que eu exercia, que era barbeiro, estava no caminho correto, tudo certo. Mas tinha uma coisa que eu não enxergava. Eu estava presente em tudo, menos nas coisas que realmente importavam. Não estava presente nas reuniões familiares, não estava presente com a minha família, com meu filho, com a minha filha. E o mais assustador, não estava presente comigo mesmo. Quando eu digo presente, por mais que o meu corpo esteja ali presente fisicamente, mas a minha mente estava em outros lugares. Eu era um homem ocupado, mas eu era um homem, um cara vazio, por não realmente não estar presente no ambiente que eu estava. Até mesmo no trabalho, quando eu estava atendendo, eu não estava presente. Às vezes pensava em problemas, os problemas, nas contas que tinha para pagar. Focava muito no problema que eu tinha que resolver, se tinha solução, se não tem solução. Isso me custou muito, muito, algo muito caro, né? Isso me custou a tranquilidade, custou o meu bem-estar, né? Custou a minha tranquilidade, minhas noites de sonos. E quanto mais você vai focando, quanto mais eu ia focando, né, na vida futura, na vida que eu queria, ou no problema que eu tinha que resolver, e as coisas que eu queria ter e não tinha, isso fazia com que eu criava mais ansiedade, me fez ser uma pessoa distante, distante que eu digo, de emoção, de sentimento, de entrega para minha família, para minha mãe, até para minha própria filha. E me perdi de mim mesmo, de valores, e aonde descontava muitas coisas em bebidas, em cigarros. Cara, isso foi se tornando uma grande bola de neve em meados ali da minha vida. E nisso as perdas vieram. E vieram com força, com impacto. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque quem já viveu isso sabe exatamente o que eu estou falando. Existe uma dor específica que só aparece quando você olha para trás e percebe que não estava lá. Que estava, mas não estava presente. Quando você percebe que enquanto buscava construir algo lá fora, estava deixando desmoronar o que tinha dentro de casa, dentro de você, dentro de mim. Me perdi numa uma ilusão, me perdi em uma ilusão, né, com amizades, com influências, me perdi na, na própria insegurança,
consequentemente, me perdi no adultério, certo? E, e com isso veio dor, né? Veio a sua vida, minha vida desmoronando, coisas que eu conquistei perdendo, não via sentido em mais nada. E era uma dor forte, sabe? E essa dor não some rápido, mas ela me ensinou muito. Ela me ensinou a buscar por algo que eu perdi. Porque me ensinou a buscar por um conhecimento que eu não tinha. O meu autoconhecimento, essa minha busca pelo meu autoconhecimento e pela coerência, pela ética. E é um dos desafios mais cabulosos que eu estou encontrando nessa minha jornada. E a cicatriz, ela ainda está aqui. Não vou fingir que ela não existe, né? Mas o que essa experiência me deu foi algo que nenhum sucesso profissional jamais me daria. A consciência. A consciência de que o homem que eu queria ser não era o que parecia nas conquistas. Era o que aparecia nos momentos simples, no olho a olho de quem eu conversava, ao olhar para minha filha, ao conversar com a minha filha, na presença com quem eu amava, com quem eu amo. E aí eu comecei uma jornada diferente, não de crescimento externo, mas da expansão interna. Comecei a entender a espiritualidade, coisa que eu havia deixado de mão em boa parte da minha vida. Comecei a procurar conhecimento sobre física quântica, sobre ser mais presente e sobre ser mais grato, gratidão. Algo que foi muito difícil no começo, ter gratidão. Quando a vida da gente tá uma merda, desculpa a expressão, a gente só consegue nos jogar praga para nós mesmos. Muito difícil ter gratidão quando a gente tá na fossa. E comecei a entender que a maior empresa que um homem, que uma pessoa pode construir é ela mesma. E comecei a minha jornada pela minha cura em religiões, em procurar o conhecimento bíblico, em entender em que eu acredito. Será que eu acredito em Deus? Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que Deus existe? Será que Jesus mesmo é o meu Salvador? Essas perguntas com certeza vêm na nossa cabeça. Mas cabe nós entendermos em que acreditamos. Porque a fé, você não pode provar a fé, você pode sentir a fé. O que é a fé, na verdade? É acreditar seriamente, fielmente em um algo que você não pode palpar. Você não pode pegar, você pode sentir. Muitas vezes pode até vir. E aí que tá, acho que é um grande segredo para uma tranquilidade mental e, consequentemente, espiritual. Estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, estou falando de fé, estou falando de você. Talvez o vento esteja fazendo um pouquinho de barulho, mas eu não consegui imaginar um cenário melhor que o cenário aqui dessa praia do Maçarico, na cidade de Salinópolis, interior do estado do Pará, para gravar esse vídeo desse canal. Que esse canal ele teve um intuito de compartilhar meu conhecimento dentro da barbearia com alunos, com amigos, colegas de profissão, mas ele foi se modelando, criando uma metamorfose, justamente porque eu coletei informações, conversando com outras pessoas que passaram pelo mesmo desafio, pelas mesmas perdas, pelas mesmas dores, a gente compartilhando a mesma dor. E me veio esse intuito de conversar, falar um pouco da minha experiência
com, a, com aquilo que estava me matando, me corroendo, me destruindo, e o que eu fiz, o que eu faço para tentar ter uma vida melhor. Porque não adianta nada a gente ter tudo, mas se a gente não ter tudo, que eu digo é bens financeiros, eu aparentar estar bem financeiramente, com uma casa luxuosa, com carros, roupas, um celular da hora, fazer viagens aí, se a gente não tá bem aqui. Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai ser bom para ninguém. Isso é muito ruim para as pessoas que nós amamos. E esse canal tá pegando essa metamorfose de compartilhar esse conhecimento, que é pouquinho que eu tenho, mas é muito rico para muita gente que está talvez passando, né, encarando esses desafios de fato, com uma ansiedade, ou com uma depressão, ou com uma, ou uma crise existencial. É muito ruim estar vivendo nesse mundo maravilhoso, cheio de coisas boas, cheio de oportunidade, e não saber quem é, e não saber aproveitar a vida, e focar apenas nas coisas ruins dela, ao invés de focar nas coisas boas. Porque a vida ela tem dois caminhos, certo? Os desafios, os problemas, eles sempre vão existir. Seja você rico, seja você desprovido de dinheiro, os desafios eles sempre vêm, os problemas sempre vêm, as perdas vêm. E como que a gente vai lidar com elas? Olhando para o lado positivo ou olhando para o lado negativo? E esse canal também tem um motivo muito simples. Eu não quero que você aprenda só quando perder. Porque aprender na dor é válido, mas aprender antes é sabedoria. E aqui eu vou falar sobre a mentalidade, sobre espiritualidade, sobre física quântica, pouco que eu sei, mas que pode com certeza agregar alguma coisa para sua vida. Sobre empreendedorismo, para quem quer crescer financeiramente, sei que nem eu estou nessa busca, com um propósito, certo? Sobre o mundo que está mudando e o que isso significa para a gente, para nossa vida. Mas acima de tudo, vou falar sobre presença, como estar presente no aqui e no agora, contar minhas experiências e estar presente com as pessoas, né, que nós amamos, com a vida que você está vivendo agora. Porque no fim, não é o que você conquistou que define quem você foi, é como você esteve, com quem você esteve. E quando você e quando você estava realmente ali de verdade. Porque muitas das vezes a gente perde uma coisa e a gente dá valor. Recentemente eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu sabia que essa pessoa era muito importante na vida. Essa pessoa desencarnou e nessa dor do luto eu percebi que o quanto que eu era grato por eu ter conhecido uma pessoa tão importante, foi muito fundamental na minha construção como pessoa. Para que você não tenha remorsos, valorize. Valorize o aqui e o agora, certo? Agora eu quero que você me responda uma coisa aqui nos comentários. Tem alguém na sua vida que merece mais a sua presença? Não precisa explicar, só escreve aqui o nome, ou só escreve eu mesmo, porque esse é o primeiro passo, é reconhecer, certo? Até o próximo vídeo e obrigado por estar aqui.